Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você pesquisou sobre logo para academia. E aquela dor de cabeça começa a surgir quando você vê que o pessoal só coloca anilha. E principalmente, começando pensando um pouquinho atrás, como criar um nome para academia, já que se tem um Smart Fit, um monte de Fit, alguma coisa assim, você não consegue criar um nome próprio porque é difícil. Entrar nesse mercado de academia, primeiro você tem que ter bastante investimento. Segundo, que chegar até lá também é complicado, né? Equipamento caro, estrutura cara. Então, como é que você consegue fazer de uma forma que chame a atenção? Aqui, hoje, eu vou só mostrar para você como é que foi elaborada a marca da Fightrop. Então, a gente saiu de uma logo que provavelmente seria assim, para uma logo que com certeza ficou boa, porque é desse jeito. Por que eu falo isso? Porque antes de ela abrir, eu já tinha 500 matrículas. Antes, um mês antes, uma semana antes mais ou menos, já começou. Um mês antes começou a meio que vender a matrícula ali. Quando abriu, já estava inaugurada com 500 matrículas. Então, se você quer entrar nessa e já ter 500 matrículas na sua cidade e na sua academia, saiba que tem um processo a ser seguido e a gente fez um pouquinho. Eu vou explicar um pouco de como foi feito esse processo, tá? Mas aqui é mais sobre a marca. Primeiro, gostaria que vocês estivessem comigo também na hora de pesquisa, tá? Esse é o que vocês mais gostam, é sobre logo para academia. Quando a gente pesquisa no Google, é tudo fortão, é tudo musculoso, é tudo de treino, onde joga a sua marca pro lixo. Por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente coloca anilha, a gente tá pensando em só pessoas que querem ficar musculoso, fitness, forte. Só que você esquece que hoje é tudo relacionado a bem-estar, qualidade de vida. Não é como era nos anos 90, não é como era nos anos 2000. A gente está imaginando um público diferente que entendeu que a academia é parte do custo de vida. Então a pessoa tem que pensar totalmente diferente. Você tem que olhar para o seu público e falar: beleza, o que eu posso agregar de valor aqui para que tenha um local, um espaço de bem-estar para ele? Como se fosse um clube, tá? Você tem que imaginar justamente isso. Então, quando a gente coloca uma academia que é stronger, logicamente, se você está criando uma academia que é para os bodybuilding, isso daqui vai funcionar. Ironberg é o maior exemplo disso. O nome já é sobre isso. Mas quando a gente está criando uma academia, por exemplo, numa cidade pequena, não adianta você focar nos monstrão. Não adianta. Eles olham rede social, eles olham hoje esses influenciadores, que é muito mais sobre qualidade de vida. Ah, o músculo aqui, tô mais fortinho, tô mais skinny. Eles querem mais isso. Não necessariamente ficar gigantesco que nem o Ramon, tá? Então pensa que tudo que a gente está fazendo aqui é para que você consiga vender. Todo o processo é para que você consiga ter uma estrutura que funcione. Não adianta nada ter uma marca maravilhosa, que strongman lá, que faça tudo, só que não conversa com o público. E hoje, se você não sabe, se você pesquisar um pouquinho, der um Google rapidinho aí, você vai achar que 50% para mais, tá? Chegam 53, 54, dependendo da cidade que for, são mulheres na academia. Então, se você está pensando em vender para homens, tem um erro aí, tem um erro estratégico. Então, a gente tem que conversar que tem mais mulheres do que homens na academia hoje que treinam, pelo menos aqui no Brasil, tá? A gente está falando no Brasil, como a gente calcula o nosso mercado. Então, dependendo da cidade, isso varia, obviamente, mas pense conforme a sua cidade. Ah, nossa, tem 10 academias aqui, eu vou ser mais uma. Então, pense que sua academia às vezes tem que ser temática, tem que ser um pouco diferente, tem que ser totalmente fora desse eixo, para que as pessoas queiram estar na academia. Então, segundo, vamos lá. Essa é a Fightrop, tá? Estou mostrando como é que é um pouco do processo para você entender como é que foi feito. Aqui a gente fez desde o nome. Por que Fightrop? Porque eu queria, de alguma maneira, colocar fit, né, na marca. A gente conversou bastante lá com a dona, com a Érica, com todo mundo lá. E é uma academia que ela é a quarta da cidade. Por que a quarta? Tem 3 academias, mas são aquelas mais de bairro. E a gente precisava colocar uma academia que parecesse de fora. Que parecia uma academia de rede. Então não poderia ser, por exemplo, a academia da dona Cleusa. Não combina, entendeu? Academia Cleusa, não dá. Precisava criar um nome que fosse cambiável, que a gente poderia colocar em outros locais, que poderia colocar em outras estruturas e até ser como se fosse um clube mesmo. Então a primeira coisa que a gente achou foi o FI. Qual que é uma forma de a gente falar assim? Pode ser Fightrop, pode ser Fit-trop, dependendo como você coloca, pode ser Fit-trop, mas uma das coisas que é bastante
pegaram o Nordeste, então a gente tá falando aqui de uma marca pro Ceará, tá? Tá falando de uma marca que é pro interior do Ceará, precisamente Pentecoste. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que tá o Instagram dele, pra gente falar das redes sociais que eu falei pra vocês, ter os 500 pessoas ali. Então a gente pegou uma coisa que chamasse bastante atenção da pessoa. Se a gente colocasse o nome comum, academia, ou ginásio da Tia Gi, ou ginásio da Érica, a dona da marca é Érica, ficaria uma coisa mais de bairro. Quando a gente coloca uma coisa mais Fightrop, nome curto, 3 sílabas, acabou, funciona melhor. É o mesmo princípio que usa Smart Fit, Red Fit, Blue Fit. É a mesma coisa. Então a gente inverteu um pouco a ordem para criar uma tropa. Então, Fightrop, feito por tropa, estando na tropa, a pessoa entende como é que ela quiser, mas é um nome com várias letrinhas ali, que vários negócios, mas que fica mais fácil de a pessoa identificar, ah, eu sou Fightrop, entendendo? Como ela fala já é diferente. Então, o nome criado foi a partir disso. Se você quiser que eu crie o nome, ó, tem um link abaixo pra gente te ajudar a criar nome aqui, que eu vou explicar um pouco mais no final, mas tudo foi pensado para isso. E aí, conforme a letra, a gente teve uma decisão muito diferente de fazer. Muito importante que a gente podia tomar. Na minha primeira concepção, tá? Quando eu comecei a elaborar a marca, comecei a fazer as coisas, minha principal preocupação fosse como é que eles vão manter o local limpo. Tanto que uma das primeiras pessoas que se contrataram foram o pessoal da limpeza. Se você não pensa na experiência do cliente, lembra que eu falei do clube lá no começo? Isso é muito importante. Como que eles conseguem manter isso mais fácil? Quando eu vi, a minha cor preferida seria esse verde-limão, tá vendo? Só que numa cidade do interior do Ceará, achar tons desse verde-limão seria praticamente impossível ela manter isso. Tem que comprar um estoque pro ano inteiro, às vezes encomendar de outro estado ou ir para a capital. E aí a gente fez uma decisão de deixar o azul. Então, deixar o azul mais forte. Então, a gente usar mais a forte. Então, eu tinha essa opção de letra, esse estilo de letra que podia ser Fightrop ali, ou uma letra que fosse crescente. Porque fit, toda mulher, tá? A gente tá falando de um público que ele é muito exigente. Toda mulher que treina, toda mulher que quer treinar, ela é muito exigente. Então, ela quer ver o local limpo, bons professores, que tem ar-condicionado. Era uma exigência, porque ela é a única que é ar-condicionada lá em Pentecoste. É a única que tem o treino todo é com ar-condicionado. Mas uma das coisas que toda mulher quer é ser fit. Então, o fit ser mais fino. Então, a minha preocupação sempre foi do fit ser mais fino e do trop ser um pouco mais grosso, porque é grupo. Então, quanto mais força você coloca, você pode colocar. Aqui sim, a gente tá falando do strong. A gente coloca um pouco mais de força. Mas quando a gente tá falando de ser mais fit, ser mais skinny, sabe? Ser mais fininho. Então, a gente tem que ter sempre essa mescla. Para que uma pessoa goste, por exemplo, as mulheres provavelmente, e é isso, já é um estudo, tá? Eles já pesquisaram sobre isso, gostam mais da palavra fit. Tá entendendo? A pessoa, pô, a primeira aula que abriu pós abrir a academia foi de spinning. E adivinha? Todas mulheres. Sim, fechou 3 horas a inscrição ali, fechou muito rapidamente, foi todas mulheres. Então, fazer com que um plano tivesse incluso tudo isso para que a pessoa comprasse só pelo spinning. Então, é uma forma de vender. E aí, na construção de marca, quando a gente está falando de uma academia de rede, porque daí a gente começou a pensar como que ela seria todas as funcionalidades, tá? Então, imagina que eu tenho que imaginar até a placa de banheiro. Então, imaginando a placa de banheiro, como é que vai ficar na frente, na fachada, eu tenho que entender como é que essa marca vai ser bem aplicada. Ela tem que ser um texto só. Por quê? É mais fácil de tirar e pôr se for um adesivo. É mais fácil de colocar em outro local. É mais fácil de fazer um bloco na hora que for fazer um LED, por exemplo. É mais fácil, às vezes, de fazer uma camiseta que seja só daquela cor. Então, como situações que possam ser mais fáceis para você manter. Porque o que acontece na maioria dos empreendimentos, não só academia, de uniforme está estragado com 2 semanas. Então, como que a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida? E aí eu sei que você quer ver a apresentação, tá? Mas antes, eu vou te mostrar um detalhe aqui bem legal, que eu peguei o Instagram deles, tá? Que eu acompanhei todo o processo de construção da marca deles. A gente sempre colocou que é a sua verdadeira academia, porque na cidade não tinha uma academia que fosse totalmente limpa. Então, você está vendo o vídeo, a mesma coisa que eu falei para eles, coloque tudo, mostre todo o processo, coloque como é da construção, para gerar expectativa. Então, a primeira coisa que a gente fez, isso foi perto da Black Friday que a gente colocou,
coloque uma faixa gigantesca de lado a lado, a sua Fightrop, a sua verdadeira academia está chegando. Acabou. Acabou, só isso. Então ele sabia que ali ia ter uma academia, e aí mostre todo o processo. E a gente foi mostrando todo o processo. Foi colocando coisas, como é que estava chegando equipamento, a montagem de equipamento, como é que era a compra de anilha, todo o processo até a inauguração. E quando vem a inauguração, aqui tem um pouco do material, tá? Ó, como ficou a fachada, como é que ficou tudo, como é que ficou tudo bem pensado, tá vendo? Que tá uma construção, e é uma coisa que não é comum das academias, mas você vê, pô, é uma academia de rede. A gente consegue ver que é uma academia de rede por causa disso. E aí, todo o processo de marketing, tudo isso, ó, a inauguração foi dia 28, ela já tinha mais de 3 mil seguidores quando a gente abriu, porque a gente fez todo, pegamos influenciadores da cidade, pegamos pessoais que gostavam de academia e colocamos eles para fazer como nossa propaganda. E aí, eu sei que você quer ver como que é a marca deles. A coisa mais importante que eu sempre bati na tecla com eles é de repetição. Então, o uniforme, você viu que ali o uniforme é o que eu coloquei, que eu vou colocar para mostrar para você na proposta. A limpeza, o ar-condicionado. Então, se vocês podem seguir, segue lá a Fightrop, tá? Vocês vão ver, acompanhar tudo certinho, todo o marketing que eles fizeram. Eu acompanhei todo o marketing, tudo que tá acontecendo na academia, eu tô acompanhando eles. É esse o suporte que eu dou, tá? Não adianta eu jogar para você pro mundo e se vira com a marca. Não, você tem que saber como é que fazer. E aí, a academia que eu falei para você, a sua verdadeira academia, como que é feito e a nossa inspiração. Sem você perceber, você gosta um pouco da marca. Por quê? A inspiração, lembra da deusa grega da vitória? Talvez por esse nome você não vai lembrar, mas o nome dela é Nice. Talvez Nice você também, nossa, mas é França, não é Nike. A Nike, a gente pegou a pedra que foi construída a Nike e elaborou a marca. Então, as asas de pomba, que era da deusa Nice, né? A gente colocou a letra F e a letra T no meio, porque é Fightrop. Então, trazer tudo isso para a marca, trazer tudo isso para que as pessoas entendam todo o significado da marca. Então a construção é basicamente, todo mundo já gosta da Nike, todo mundo já vê que ela é uma marca de alto padrão, já vê que é uma marca que traz esses correria, né? Traz esse bom gosto. Então a gente trouxe isso para a marca de uma maneira meio que subjetiva, sabe? Aquela coisa de a pessoa, tô gostando, mas não sei por quê. É exatamente nesse ponto. E aí, a letra que eu falei para você, ó, a gente consegue mudar ela completamente conforme for escrevendo. A gente consegue adaptar ela a todos os cenários, que as pessoas comprem, porque tá vendo uma identidade repetida de várias formas. Então, uma letra mais grossa, uma letra mais fina, deixa isso a marca mais funcional. Ela tá entregando muito mais do que necessariamente a gente precisa fazer. Então, a manutenção mais barata da fachada, manutenção mais barata, por exemplo, das placas, do uniforme. A gente deixa de uma forma que toda a identidade visual dele seja muito fácil aplicado. Então, toda vez que a gente for falar de inovação, a gente usa o azul mais internet, tá? Esse azul mais internet. Que toda vez que a gente for falar de qualidade, você pode ver que os uniformes são baseados nisso, a cor do uniforme são com relação a isso, a gente está falando mais desse azul. E toda vez que for de autoridade, o teto deles é preto, o chão é preto, os equipamentos têm linha preta, a gente está falando desse material. Ah, Deide, mas preto todo mundo usa. Mas tem que aplicar na medida certa, porque até a parede a gente fez a adesivagem. Então, eu mostrei para eles toda essa tela, você vê que tem uma variação de mais ou menos umas 30 vezes a marca, para que as pessoas consigam ver a marca funcionando, independente de estar escrito junto ou não. Aqui você está vendo a marca escrito junto. Aqui não. Aqui a gente vê que ela está totalmente separada, porque é uma forma de os clientes gostarem sem olhar. E aí, que eu falei, ó, da fachada mudou algumas coisas, porque esse alambrado aqui, para a região dela, era muito caro, então ela fez o alambrado de fundo, mas não fez completamente, não fez essa estrutura em cima, só fez o alambrado. Mas porque já tinha uma estrutura aqui, tá? Aqui é uma estrutura, no caso deles, tá? É uma estrutura de concreto já mesmo. Então, a sua verdadeira creminha, adesivo, e daí nas colunas a gente colocasse azul, o azul da marca, tá entendendo? As colunas ficavam diferentes. Não precisa necessariamente ser neon, mas ficou. E aí, esses adesivos de parede aqui, tem nas paredes de lá. Para que quando a pessoa tire foto, faça uma selfie, alguma coisa assim, não fica aquela parede vazia, sabe? Quando fica sem nada atrás, fica aquela marca de fundo. Então a pessoa já tira propaganda da marca. Então todo mundo quer tirar uma foto, postar nos stories uma coisa e marca eles. Então vira uma propaganda gratuita. Isso serviu por muito tempo. Isso serve por muito tempo. Então fica uma propaganda gratuita e todo mundo quer fazer parte desse clube. Então vê que tem uma textura, vê que não é treinamento chapada. E é isso que a gente fez. A gente foi mostrando pedaços da construção da academia
ao longo dos 6 primeiros meses. Lembra que eu falei que a primeira faixa foi lá perto da Black Friday? A inauguração só foi em março. Então, todo esse processo, toda semana tinha um vídeo falando sobre o processo de construção, processo de como foi feito, tudo foi elaborado. 2 semanas antes, a gente divulgou os preços. Então, as pessoas meio que assustaram, mas a gente falou que estava tudo incluso no pacote. O que é tudo incluso? Se abrir, por exemplo, uma aula de spinning, já vai estar incluso no pacote. Abrir uma aula de luta vai estar incluso no pacote. É como se a pessoa assinasse um clube. Então, compensaria muito mais para ela assinar, às vezes, para fazer uma aula de spinning, que ela tem academia nos outros dias que ela não tiver, do que se ela contratasse só spinning. Tá entendendo? Ah, poderia ser vendido separadamente? Sim, só que para o fluxo de caixa não teria tanto dinheiro, porque uma aula de spinning, por exemplo, às vezes é R$ 80, só que a mensalidade é 150. Tá entendendo? A gente consegue, é mais fácil ter os 150 ali e as pessoas geralmente, tá? A taxa de mais ou menos porcentagem de que vai na academia o tempo todo não chega a 50%. Que vai todo dia, não chega a 20%. Então você imagina que com isso ela ganha mais ao longo do tempo. Então, provavelmente, para bater as contas, para se pagar, vai levar uns 3 anos a academia completa. Mas imagina que já tem 500 alunos ali ativamente. Se não me engano, chegou a 600, 650 agora, nesse período de que teve a aula de spinning, que foi em abril, tá? Então, mas é toda a marca. Então, a gente pensa nas placas, por exemplo, como é que coloca. Tudo pensado para que a gente divulgue a marca o tempo todo. Fique mais fácil, onde é o estacionamento, onde é as placas. Para que a pessoa tenha que visualizar isso. Quando eu apresento a marca, ela tem que visualizar isso o tempo todo. Ela tem que olhar como é que eu estou fazendo isso, como é que eu vou aplicar, porque senão vai ser só mais um local. Então, uma estrutura, por exemplo, um banner, é sempre a marca chamando a atenção. De alguma forma, a marca vai estar chamando a atenção. As flâmulas, quando teve evento de inauguração, por exemplo, foram usadas as flâmulas para que fique diferente, fique chamativo. E aí, o que eu falei? Ó, o instrutor, por exemplo, camiseta azul da marca. Lembra que eu falei de qualidade? A recepção, quando eu falo de autoridade, camiseta preta. Quando eu falo da limpeza, é uma camiseta mais cinza, porque é mais discreto ali, a pessoa sabe. Então, ter toda essa diferença para que as pessoas entendam. Exatamente esses posts aqui, eles acabaram elaborando depois de outras maneiras, tá? Então, no caso deles, eu incentivei eles a fazerem mais vídeo. Então, aqui é um outro exemplo de como foi feito com vídeo aqui, todos os materiais. Mas, uma das coisas que fizeram eles fecharem foi que na sexta-feira, a academia ia abrir no sábado, tá? Na sexta-feira, os 100 primeiros iam ganhar uma squeeze com a marca Fightrop. Fecharam 100 assim em 2 horas, em 1 hora. 1 hora assim, fecharam 100. Eles abriram na sexta, 100 pessoas já fecharam, mas para fazer a matrícula então já tinha mais. Daí eu que, David, mas como é que as outras pessoas vão ficar? Faz sorteio de whey. Logo depois que abriu, as outras que não conseguiram a 100, como é que faz? Faz sorteio de whey, faz sorteio de suplemento, faz sorteio de alguma coisa ali que a pessoa consiga também, mesmo que ela não tenha ganhado, ela ganha. Ela vai ficar na expectativa de ganhar alguma coisa. E aí, até boné, todos os materiais para que agregue mais valor para a pessoa. E lá acabou virando um mall, porque nessas áreas aqui eu coloquei um exemplo, né? Mas as áreas ela vai abrir lojinhas de suplemento, loja de moda, loja de roupa. Então ali vai virar quase uma área fitness. Então virou o Fightrop Mall, que fica como um totem. Ali vai ter Cacau Show no futuro, um monte de coisa que entregue uma verdadeira experiência para cliente. Então vê que acabou virando um clube. Nesse caso, acabou ajudando todo a estrutura da empresa. Então, vira todo um sentido para que ela venda mais. Que esse que é o nosso sentido que a gente está aqui. Não adianta ela abrir, a expectativa dela é abrir, ter 100 pessoas na academia, 200 até o final do ano. Ela já abriu com 500. Então, a ideia é justamente isso. Que a minha ideia, eu falei para ela, que até o final do ano fechar com 1.000. A ideia é a gente pegar, porque uma concorrente desse peso na cidade, uma cidade pequena, que não tem toda a estrutura, vai tirar de outras academias. Não tem como. É uma estrutura muito boa pelo praticamente o mesmo preço de outro. Dá uma variação de R$ 20 de diferença. Então, ou o pessoal abaixa muito e quebra, você sabe muito bem, se você está aqui, você está pensando na academia, você está pensando em fazer as coisas. Quando você abaixa muito o preço, provavelmente a chance de quebrar é muito grande. Ou as pessoas vão ter que se mexer ou abrir outra academia. Só que custa caro. Então, ela investiu numa academia de interior, mas trazendo toda a estrutura de uma marca de rede. Se você quer uma marca criada assim, ó, tem um link aqui do lado, tem um QR Code aqui do lado e um link aqui aqui abaixo para que a gente possa conversar e criar sua marca desde o nome. Se precisar do nome, também estou aqui para criar. Se você não me segue nas redes sociais, David Bargon. E se você gostou desse vídeo, que é um pouco mais longo, que foi o mais longe que a gente já foi,
dá seu curtir, compartilha nas redes sociais, manda para aquele seu amigo que está abrindo uma academia, ou se você tem um sonho de abrir uma academia, salve esse vídeo já para a gente continuar conversando. Deixa seu comentário aqui. O que você achou? Você prefere alguma academia diferente? Você prefere uma marca de personal? Eu vou colocar aqui nos próximos dias. Essa foi mais uma marca das 100 que eu estou colocando aqui toda semana para que você entenda como é que é todo esse processo de marketing. Se você gostou desse vídeo, só espero seu curtir, tá bom? Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau!